Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Diego, professor de filosofia, e hoje a gente vai dar prosseguimento com o nosso planejamento nessa situação louca de isolamento social. Já perceberam que, em geral, nós temos uma dificuldade de analisar um argumento? Não sei se acontece com vocês, mas pelo menos comigo aconteceu durante muito tempo a ideia de eu avaliar um argumento vendo se aquilo que o argumento defende é verdadeiro ou falso. E como vocês vão ver, quando a gente estiver aprofundando os nossos estudos em filosofia, vocês vão perceber que não é exatamente essa a maneira mais adequada de analisar um argumento. E por isso, a gente tem que estudar uma disciplina, uma ciência, que ajuda a filosofia a analisar argumentos. E o nome dessa disciplina é lógica, também chamada de lógica formal. Então vamos tentar entender. A gente já identificou ao longo das minhas aulas qual o tipo de problema que a filosofia resolve. Ótimo. A gente entendeu que os argumentos são importantes para a filosofia. Ótimo. Só que ao longo do ensino médio, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que analisar argumentos. E é por isso que a gente vai estudar uma disciplina chamada lógica. Beleza? Então, vamos começar com uma definição. Primeiro, o que é lógica? A gente tem que entender que, a lógica é uma disciplina formal. Cara, presta muita atenção nisso. Por que eu estou enfatizando que a lógica é uma disciplina formal? Porque, por algum motivo, nos materiais didáticos em língua portuguesa, começou-se a se dizer que a lógica é uma área da filosofia. Não é exatamente, não. A lógica está para a filosofia, assim como a matemática está para a física. Vamos pensar aqui um pouquinho. Matemática é matemática, física é física. São coisas diferentes. A matemática é uma disciplina formal, a física é uma disciplina empírica. Só que a física, para resolver seus problemas, pede apoio para a matemática. A física utiliza a matemática para analisar os fenômenos naturais. A relação entre lógica e filosofia é a mesma. A lógica é uma disciplina formal. A filosofia é outra disciplina, uma disciplina conceitual. Só que a filosofia, para resolver seus problemas, vai utilizar da lógica. Assim como você tem cálculos pra caramba na física, na filosofia você vai ter cálculos lógicos. E a gente está começando a entender o que é essa disciplina lógica. Beleza? Primeira coisa que você tem que saber, então, guarda na sua cabecinha. A lógica é uma disciplina formal. E a lógica investiga a validade de silogismos e argumentos. Pronto, acabou a videoaula, gente. Mentira! Porque é o seguinte, aí eu falo que a lógica é uma disciplina formal, você entendeu, que investiga a validade de silogismo e argumento. A pergunta que você me faz com olho de desespero é, professor, o que é validade, o que é silogismo e argumento? Eu sei mais ou menos o que é, professor. Então, essa aula e a próxima aula que eu vou postar para vocês tem como finalidade fazer vocês entenderem melhor o que é validade, silogismo e argumento, para então entender o que é lógica. Beleza? Vamos começar então definindo silogismo e argumento, para depois você entender o que é validade, para depois você entender o que é lógica. Vamos lá. Silogismo, começar do zero. Os argumentos são importantes para a filosofia. Perfeito. Mas o que é argumento? Simples. O argumento é todo e qualquer texto, e aqui, por favor, entendam texto como qualquer tipo de mensagem que eu estou enviando para alguém. Pode ser por escrito, pode ser falado, beleza? Pode ser o texto, entre aspas, do filme, tranquilo? Então, um argumento é uma mensagem, é um texto que quer convencer alguém através de justificativas. Por exemplo, eu quero te convencer que você tem que assistir atentamente a minha aula. Como que eu vou te convencer? Eu vou oferecer justificativas. Eu vou oferecer motivos para que você acredite em mim. Eu vou falar com vocês, olha, assista minha aula até o final, porque isso vai ser importante para a sua formação. Olha, estou oferecendo um motivo. A aula vai ser importante para a sua formação. Ou então eu continuo falando assim, além do mais, isso vai ser cobrado em prova. Olha, estou oferecendo um outro motivo. Eu estou argumentando. Argumentar é convencer através de justificativas.
O argumento ele é utilizado no dia a dia. É todo e qualquer texto da vida real. Em sala de aula, por exemplo, eu argumento o tempo inteiro com vocês. Estou explicando a matéria, um aluno levanta a mão e fala assim, professor, posso beber água? Aí eu falo, ô rapaz, espera um minutinho, porque o que eu vou falar é importante. Observe, eu estou argumentando. Eu estou dizendo, você não pode beber água porque o que eu vou explicar é importante. Argumentar e oferecer justificativas. Perfeito. A lógica analisa o argumento. Só que ela analisa o argumento sem olhar para o argumento. Ela olha, na verdade, o silogismo. O silogismo, ele tem o mesmo conteúdo do argumento. Mas a diferença é que ele está organizado em 3 frases. Eu estou falando aqui frases, mas a partir de agora a gente não vai usar o termo frase. A gente vai usar o termo proposição. Portanto, o argumento é aquilo que a lógica investiga. Mas ela não olha para o argumento. Ela trabalha indiretamente com o argumento. Ela olha, na verdade, para o silogismo. Para vocês entenderem, a comparação é como se fosse assim. Imagina que um médico está querendo saber se o seu pulmão está bem. Ele vai abrir seu peito e olhar dentro do seu pulmão? Obviamente não. O que ele faz? Ele olha para o raio-x para saber se o seu pulmão está bem. Então vamos entender aqui, ó. O médico, para saber se o seu pulmão está bem, olha para o raio-x. Tranquilo? O lógico, para saber se o argumento está bem, olha para o silogismo. A lógica analisa o argumento, mas ela não trabalha com argumento, ela trabalha com o silogismo, que é o argumento organizado em 3 proposições. Vamos pegar um exemplo mais claro. Vamos pegar aqui o argumento. Por exemplo, Diego é mal-humorado, afinal, ele é professor. Pensem comigo aqui. Vamos fazer uma interpretação de texto. Esse argumento está tentando te convencer de alguma coisa. Do quê? Ele está tentando convencer que Diego é mal-humorado. Mas para isso ele está te oferecendo 2 motivos. O primeiro motivo está escrito. Está dizendo que Diego é professor. Mas tem um outro motivo que está subentendido. Que ao ver esse argumento, você quase que automaticamente pensa nele. Mas ele não está escrito, está subentendido. Falem para mim, finge que eu vou ouvir vocês. Qual que é a justificativa que o argumento está te oferecendo que está subentendida? Ó, Diego é mal-humorado, afinal ele é professor. O que está escondido nesse argumento? Se você falou que todo professor é mal-humorado, essa é a justificativa que está escondida no argumento. Então olha que interessante. Na vida real, acaba que convencer alguém está muito mais ligado ao quanto o argumento seduz o interlocutor. Olha que interessante. No dia a dia, convencer tem a ver com seduzir. E quando eu falo seduzir aqui, não é aquilo que vocês estão pensando, não. Para com isso, pelo amor de Deus. Quando eu falo seduzir aqui, eu estou falando de despertar um sentimento em alguém para que essa pessoa, sem analisar exatamente sua justificativa, aceite o argumento. Técnicas de venda, por exemplo, quando você faz um curso de vendedor, você aprende um monte de técnica para convencer. Nenhum vendedor bom chega para você e fala assim, quer comprar um livro? Não, isso não existe. Você primeiro tem que preparar, por exemplo, o cliente para que o seu argumento seja mais convincente. Você desperta, na verdade, no cliente, uma série de sentimentos. E é exatamente para isso que a lógica existe. Para que, independentemente dos sentimentos que aquele argumento te despertou, você consiga analisar a estrutura do argumento. E o primeiro passo para analisar um argumento é transformá-lo num silogismo. Olha que interessante. O primeiro passo é organizar as informações do argumento. É transformar as informações do argumento em uma coisa direta, em uma coisa fria. Como que você faz isso? Transformando o argumento em 3 proposições. Nada fica escondido, nada fica subentendido. A finalidade do silogismo é transformar o argumento em uma coisa analisável, logicamente. Então, olha só. Você tem 3 proposições. Diego é professor, todo professor é mal-humorado, logo Diego é mal-humorado.
É isso que está contido no argumento. Só que dessas 3 proposições, cada uma tem um nome e uma função. E a gente tem que saber decorar elas. A gente tem que saber isso de cor. As 2 primeiras proposições, premissas, são chamadas... Elas são as justificativas. Observação: a ordem das duas é irrelevante. A grande questão é que o argumento que eu apresentei para vocês oferece essas 2 justificativas, e elas são chamadas de premissas. São as premissas do argumento, são as premissas do silogismo, ou seja, as justificativas que eu estou oferecendo. E eu estou oferecendo para defender uma coisa e é chamada de conclusão. Galera, todos os argumentos que nos são oferecidos para nos convencer, no mundo ideal, deveriam ser analisados logicamente. E para você analisar logicamente um argumento, você tem que transformá-lo num silogismo. Os 2 são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o silogismo é o argumento preparado para uma análise lógica, que a gente vai aprender a fazer mais para frente. Só para finalizar esse tópico, para ficar ainda mais claro, lembrem aqui das aulas de matemática que vocês tinham lá no Fundamental 1. A professora virava para vocês e falava assim: fulano de tal, quanto que é 324 mais 25? Essa conta apresentada dessa forma aí do seu canto direito é difícil de fazer para quem está aprendendo. Como é que você vai fazer isso, cara? É difícil. E é por isso que a professora não pedia para você fazer direto. Ela virava para você e falava assim: arme. E aí o que você fazia? Você alinhava as casas decimais e aí ficava muito mais fácil de fazer, não era? Não, professor, para mim ainda é difícil. Para com isso, menino. A questão é, a conta, o cálculo, as informações que estão presentes nas 2 contas, as informações são as mesmas. A diferença é que quando você armou a operação, alinhou as casas decimais, é mais fácil de resolver o cálculo. E é nessa brincadeira que você entende a diferença entre o argumento e o silogismo. O argumento tem as mesmas informações do silogismo, mas o silogismo é o argumento armado para a gente poder fazer as operações lógicas que a gente vai aprender mais para frente. Então vamos voltar aqui para a definição de lógica. O que é lógica? Ela é uma disciplina formal, ou seja, ela faz uma espécie de cálculo. Vocês vão aprender que é um cálculo que não usa número. Eu sei que é esquisito, mas mais para frente a gente vai entender isso. A lógica é uma disciplina formal, ou seja, tem a ver com cálculo, que investiga alguma coisa, que eu vou explicar para vocês na próxima videoaula, que investiga alguma coisa que tem a ver com silogismos e argumentos. Vocês já entenderam quase todos os elementos dessa definição. Porém, falta entender o que é validade e o que é verdade. E sobre isso eu vou falar na aula que vem.